E Silatara Maharaj aqui estava falando sobre a necessidade de deixar a associação de não devotos. Então explicamos aqui o que é associação. Você pode até morar com alguém que não seja devoto, mas não se associe com ele. O que é associação? Você fazer o que a pessoa faz, que não é apropriado para a vida devocional. Então a pessoa bebe e você vai beber junto. A pessoa come carne e você vai comer carne. A pessoa assiste TV e você vai assistir TV. Isso é má associação. Não devemos ter essa associação com pessoas assim. Você pode até se misturar com essas pessoas, mas para pregar. Agora, nós temos que ser firmes para não entrar na ilusão de fazer o que os outros fazem. Então, por isso que a Escritura fala, não se associe com não devotos. Né? Nós somos muito frágeis e os nossos sentidos não estão controlados. Então, se você começar a andar com muita gente que faz muita coisa errada, você também vai fazer coisas erradas, que é desfavorável à devoção. Deixe-me ver aqui onde paramos, que a aula é bem comprida. Vamos começar a partir desse verso aqui. Silatara Maharaj fala assim: aqueles que não praticam a consciência de Krishna apropriadamente, ou eles servem ao Senhor Supremo, aqueles que não servem ao Senhor Supremo, são chamados asati. Asati, que quer dizer inauspicioso. São pessoas inauspiciosas. Aquele que não faz pelo menos uma prática devocional todos os dias, pelo menos uma das 9 práticas devocionais todo dia, é uma pessoa inauspiciosa. Então nós não devemos ter muito contato em termos de querer fazer algo que ele faça, ou mesmo contato porque a pessoa vai te levar para o lugar errado. A pessoa vai falar, tem aquela frase antiga, né, aquele verso antigo que todo mundo conhece: diga com quem andas e te direi quem és. Então, se você andar só com pessoas que não fazem a vida devocional, algum dia você vai voltar a cair, ou você nem parou de cair, né? Você está caindo o tempo todo. Então, são pessoas inauspiciosas. Pode ser o pai, pode ser a mãe, como disse Silatara Maharaj, pode ser a mulher, o marido, o filho, não importa qual o teu relacionamento com essa pessoa. Mas se uma pessoa que não pratica a vida devocional dessa forma, pensar em Deus, falar sobre Deus, escutar sobre Deus, oferecer algo para Deus, orar para Deus, servir Deus como um amigo, como um servo, ou entrega total a Deus, que são as 9 práticas devocionais principais, é uma pessoa inauspiciosa. Não devemos ter muito contato. Podemos até morar junto na mesma casa, na mesma cama, mas não dar associação. É uma pessoa inauspiciosa, profana, não eterna. Mas aqueles que servem ao Senhor Supremo são chamados sábios, pessoas santas. Ouvir, cantar, lembrar do Senhor, orar ao Senhor, adorar o Senhor, etc., são práticas devocionais. É preciso ouvir sobre o Senhor, cantar as glórias do Senhor, adorar as deidades, oferecer água, comida, frutas, enfim. Isso é devoção ao Senhor. Aqueles que não praticam nem mesmo uma das práticas devocionais, ouvir, cantar, enfim, etc., eles são não devotos. Você deve ficar longe deles. Veja só, são palavras fortes, né, de Silatara Maharaj, mas é a realidade. Se você ficar no trabalho, normalmente a pessoa trabalha somente com não devotos, né? No trabalho é só não devotos, só falando para a jalpa, coisas inúteis o dia inteiro, né? Fora do trabalho, dentro do trabalho.
Aí você vai para casa, você não tem ninguém, nenhum devoto em casa, somente uma associação. Então o que você tem que fazer? Você tem que estar forte, fazer a prática diária, porque senão você cai. Se você não tiver com a prática devocional forte, o que significa a prática devocional forte? Srilacharya Maharaj fala, não basta somente cantar a Mahamantra, a Japamala. Você tem que cantar as canções de manhã e à noite. Você tem que ler algum dos livros da missão ou escutar o Harikatha de alguém que está falando dos livros da missão, as aulas da missão. Você tem que honrar praçada. Se você só come boga, isso também é extremamente prejudicial. Honrar a praçada. Você tem que comer, fazer a comida e oferecer. Você tem que seguir Ekadashi. Enfim, as práticas devocionais. E se nós não fizermos isso, você vai começar a fazer o que os não auspiciosos fazem. Aqueles que convivem com você fazem. Então, eles vão depois do trabalho beber algo e você vai acabar indo beber algo. Eles vão comer um churrasco e você vai acabar comendo churrasco. Então, isso é muito, muito danoso à sua vida devocional. Aqueles que desejam praticar a consciência de Krishna, eles devem abandonar todas essas associações. Em outras palavras, você deve ficar longe da associação daqueles que não adoram o Senhor Supremo, que não oram para o Senhor Supremo, que não cantam as glórias do Senhor Supremo, que não praticam a consciência de Krishna adequadamente. Não se misture com essas pessoas. A mistura, Srilacharya Maharaj falou outro dia, a mistura como Srila Bhaktivinoda Thakur fazia, ele se misturava com Mayavadis. É extremamente perigoso você andar com Mayavadis, muito mais do que com pessoas que não seguem regras e regulamentos. O Mayavadi, ele vai te conquistar se você bobear. Por quê? Porque o ego nosso gosta do Mayavadismo. Você fala, eu sou Deus. Qual o ego que não gosta disso? Eu sou Deus. Eu tenho a potência de Deus. Não há diferença entre eu e Deus. Entre mim e Deus. Então, Mayavadi é extremamente perigoso. Não devemos nos aproximar. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, com cerca de 8 anos, bem garoto, ele fez um voto de não chegar próximo a menos de 30 metros de um Mayavadi. Veja só, uma criança de 8 anos não chegava perto a menos de 8 metros, a menos de 30 metros de um Mayavadi. E de um Sahaja, um imitador também. Então, nós temos que tomar cuidado com essa mistura. Se nós não somos fortes o suficiente, não vamos ficar lendo qualquer livro. Temos que ler o livro da missão e a exceção aos livros de Prabhupada, Bhaktivedanta. Mas não ficar lendo sobre tudo. Isso daí também é perigoso, porque nós não estamos preparados para separar o que é da missão e o que não é. Aí você vai ficar com conceitos equivocados de outras missões, de outras filosofias, de outras sampradayas. Porque na hora de você pregar, você não vai conseguir discernir, isso aqui é de Srila Gurudeva, isso aqui é de Srila Siddhar Maharaj, de Srilacharya Maharaj, ou de Srila Tilaka Nirsinha Maharaj, ou isso daqui é do kardecismo, ou isso aqui é do budismo, isso aqui é do hinduísmo. Então não leia nada, a orientação nossa é não ler nada que não seja da nossa missão. Não ficar lendo, conhecimento não vai levar você para Deus. Jnana Yoga não leva ninguém para Deus. Jnana Yoga vai levar para você para Brahman, Brahma Loka, onde vive o Senhor Brahma, de onde nós viemos. O conhecimento, no máximo, vai te levar para lá. Continuando aqui, aqueles que estão ansiosos para praticar a consciência de Krishna adequadamente, eles devem estar sempre alertas e certificar-se de que nenhum obstáculo seja criado como resultado da associação de não devotos. Isso é importante. Nós temos que ficar alertas para a nossa associação com não devotos não ser um obstáculo. Se você começar a fazer as práticas que eles fazem, beber, fumar, comer carne, enfim, em vez de honrar praçada, comer boga, isso é um obstáculo para a vida devocional. Então temos que ficar atentos
muito espertos com relação a isso. Inauspiciosos são aqueles que roubam, que envolvem-se em atividades erradas, aqueles que mentem, etc., e têm caráter inauspicioso, mentirosos, ladrões, pessoas sujas, são assados, iníquos, profanos. Além disso, aqueles que não praticam a consciência de Krishna, que não servem ao Senhor Supremo, também são asati. Não somente o ladrão, somente o mentiroso, mas aquele que não pratica a devoção, também ele é má associação. A pessoa pode não praticar, pode não ser ladrão, pode ser uma pessoa aparentemente boa, como todo mundo fala, mas ela é tão boa, né? Não, mas se ele não pratica a consciência de Krishna, se ele não faz o serviço devocional a Deus, também é uma pessoa inauspiciosa, profana. Se uma pessoa não pratica uma única atividade devocional, todos os dias, ouvir, cantar, lembrar-se do Senhor, adorar a deidade, orar, etc., mesmo que tenha um bom caráter, nunca diga uma mentira, etc., ela também é desfavorável. Isso daqui quebra com todo mundo, né? Mas é a verdade. A pessoa que tem um bom caráter, a pessoa que ela é boazinha perante a sociedade, não é boa associação se não fizer a prática devocional. Temos que nos afastar gradativamente. É necessário deixar a associação de todas as pessoas que não praticam a devoção, mesmo que sejam familiares, próximos, um filho, uma mãe, um pai, uma filha, marido, a mulher, aqueles que são próximos, queridos de você. Se você se associar com aqueles que não têm devoção pelo Senhor Supremo, a sua devoção será obstruída. Se você se associar com eles, você desperdiçará o seu tempo, o dinheiro e a sua mente. A sua mente ficará perturbada. Portanto, é necessário praticar a consciência de Krishna com o coração e a alma. Você deve ouvir bem essas coisas que eu lhe disse agora. Você deve praticar bem a consciência de Krishna corretamente. Então, você obterá o benefício supremo. É forte, né? Eu estava pensando nisso. Mas ao mesmo tempo, posso ou não? Claro, fala aí. Qualquer coisa eu corto o microfone. Tá bom. Eu desligo. É que nem o debate. Qualquer coisa eu desligo o microfone. Você tem 1 minuto para falar. Não, eu estava pensando nisso, né? Nessa coisa de você... foi bem forte nessa coisa de desassociar do cônjuge, do pai, da mãe, do filho e tudo mais. Mas será que não seria uma alternativa dentro disso tudo, de você tentar colocar a consciência de Krishna para eles, em vez de você desassociar de vez? Isso essa é uma pergunta, né? Não, Então, nós lemos, acho que ontem foi o festival, nós lemos na terça-feira, né, à noite, justamente uma pergunta que fizeram para Srilacharya Maharaj, igualzinha que você fez, né? E aí o devoto fala, mas Acharya Maharaj, nós não devemos pregar para os não devotos? Ele fala sim, pregar sim, mas não se associar. E aí ele explica justamente isso. A associação é você seguir a orientação do outro. A associação, você pode estar do lado do guru, eles dão o exemplo do piolho, né? O piolho está na cabeça do guru, mas ele não tem nenhuma associação, ele está sugando o guru.
Você pode estar do lado, deitado na cama, do lado do guru, né? Do lado no chão, né? Porque o guru normalmente dorme na cama, o servo dele põe um colchonete no chão, né? E você pode estar lá e não tem nenhuma associação com ele. O que é associação? Você seguir o que ele fala. Então você pode viver com o teu marido, com a tua mulher, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com o cachorro, enfim, com qualquer pessoa, né? Mas você não pode seguir o que eles fazem que não é devocional. E vem influência. Por que eles falam se afaste? Né? Se afaste de quem é inauspicioso. Porque vem influência. A pessoa fala, pô, você não vai comer nem o bifinho hoje. Pô, mas nem o ovo. Aí tem lá no Natal, no Ano Novo, não importa a data, né? Aniversário, comemoração. Poxa, mas nem um pouquinho de vinho você não vai tomar. Mas nem um copinho de cerveja, um copinho não faz mal. Essa daí é normalmente o argumento, tudo mais, mas um pouquinho não faz mal. Né? Então, é má associação. Mas se você for forte o suficiente, você pode conviver com quem for. Swami Maharaj Prabhupada também é uma outra aula de Acharya. Mas é aquela coisa, né? Se você não pratica, você não tem força. Você não tem força. Se você não praticar adequadamente, você não tem força. O que segura a gente na devoção, na verdade, é a prática, mas não a prática individual, a coletiva. Isso que ninguém compreendeu ainda, a prática coletiva, pouquíssimos compreenderam. Mahaprabhu, quando ele veio da religião da era né, de Kali Yuga, o Yuga Dharma, ele falou, cante congregacionalmente os santos nomes. Não está sem essa palavra congregacionalmente, está junto. Cante congregacionalmente os santos nomes. Então você não tem força. Se você não vier no templo, não fizer que nem ontem tivemos o festival de Govardhana Puja, a gente não tem ideia do benefício que a gente teve espiritual de estar com a conchinha na mão, jogando Panchamrita em Deus. Ele estava feliz? Claro que ele está feliz. Até agora. É claro que ele está feliz, né? E como que a gente sabe? Como que a gente não sabe, mas o Guru fala. Se o Guru falou, ele está feliz. Krishna estava muito feliz ontem, porque ele é o próprio Govardhana, né? Então, mas as pessoas não compreendem isso, né? E aí você fica fraco. E você está num ambiente desfavorável. E você fraco, o que acontece? Você vai cair. Você cai, entendeu? Né? É como uma pessoa idosa. Você pega um idoso frágil, né? Aí é uma analogia da musculatura. Você pega um idoso frágil, ele está num ambiente escorregadio, normalmente o velho cai aonde em casa e se arrebenta? Né? No banheiro, né? Normalmente, o homem tem um tapete, né? Tem um tapete e você quer matar um velho e colocar tapete dentro de casa. A gente fala que é tapete mata velhinha. Por quê? Porque ele já tem a musculatura frágil, ele não tem equilíbrio, ele está debilitado. E aí você põe um ambiente propício para ele cair, ele cai. E nós é a mesma coisa. Mesmo aquele que está forte, aquele não é muito auspicioso ficar num ambiente perigoso. Silachara Maharaj, veja só, Silachara Maharaj, um guru genuíno, né? Eu já contei essa história algumas vezes, mas o Sachunanda ouviu, né? Provavelmente não, porque eu não vejo não. E vem pouco ao tempo. E vem pouco ao tempo. Mas, vem no festival. Mas hoje ela vai escutar. Então, Silachara Maharaj, todo mundo sabe que ele largou a família, ele largou tudo, a profissão, né? Ele tinha uma escola e foi embora, foi pro templo, foi se render no templo. A família pensou que ele tinha morrido, fizeram até a cerimônia de abandono do corpo, né, dele. E aí, quando ele recebeu o sannyasi, ele comunicou que ele estava lá, que ele estava vivo, né? Quando ele recebeu o sannyasi, em 92 isso. Não, desculpa, em 99. Ele recebeu o sannyasi, ele comunicou. E aí, a família dele, a mãe já tinha morrido, o pai já tinha morrido, enfim. E ele tinha uma herança, e não era pouco não, era um dinheiro razoável que ele tinha na Índia, né? Iam vender lá as terras, tal, as casas, ele tinha uma herança. Ele falou para Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, né? Gurudeva, eu estou indo lá receber minha herança. Aí Gurudeva falou assim, quantos dias você vai ficar lá? 7 dias, mais ou menos uma semana. Gurudeva falou, mas você quer tanto assim esse dinheiro? Ele falou, não, Gurudeva, eu vou dar para a missão. Né? Eu vou vender minha parte lá e vou trazer para a missão. Gurudeva falou, não. Se você quiser tanto esse dinheiro, eu te dou esse dinheiro, mas você não vai sair do templo. Veja só, Gurudeva falou isso. Por quê? Porque ele sabe que lá no mundo material, fora do templo, dentro do templo também, né?
mas fora do templo, Maya vai atacar, ainda mais o devoto no calibre de Shivachara Maharaj, rendido totalmente. Maya ia atacar ele de todo jeito. Gurudev falou, você não vai. Não, Gurudev, eu vou dar o dinheiro para o templo. Então o templo vai ficar sem esse dinheiro. Né? Então, veja só, Gurudeva Shri Govinda Maharaj ficou com medo de Shivachara Maharaj cair. De tão forte que é Maya. De tão forte, né? E nós, claro, não somos nada perto de Shivachara Maharaj, né? Mas Maya não ataca tanto. Também tem isso, né? Ela ataca de acordo com o calibre do devoto. Quanto mais o devoto se dedica, mais forte vai ser o teste, né? Mas um devoto frágil, que não vem no templo, ele vem só no festival, ou ele não canta chapamani em casa, ele come boga todo dia, ele é frágil. E aí a chance de cair é muito grande. A chance de cair é muito grande. E aí o que acontece? Ele não só vai cair, mas ele vai se afundar no oceano de Maya, né? E depois para você subir de novo, ficar na superfície é difícil. Nós estamos na superfície do oceano de Maya. Nós estamos lá, né, tentando com a cabecinha, né, com o canudinho, com o canudinho, né, o snorkel, né? E nós estamos com a cabeça lá em Maya, mas o snorkel ainda está lá, né? Porque tem Gurudeva por trás, mas qualquer coisa você afunda, né? E aí quando você começa a afundar, né? Eu conheço um devoto, claro que eu não vou falar o nome dele, né? Mas ele falou uma vez para mim, Prabhu, ele falou, eu cheguei quase no fundo, praticamente estava no fundo do poço, ele falou, dos 4 princípios que a gente tem que seguir, ele só não quebrou um, que é comer carne. O resto ele quebrou todos. Ele fazia sexo ilícito, ele se intoxicava, ele jogava. Só faltou comer carne. Ele falou, e mais um pouquinho estava quase comendo carne. Né? Então, veja só, um devoto antigo, né? Devoto antigo, ele não frequenta o templo agora, ele mora longe, mas ele me falou isso. Então, Maya é extremamente forte, extremamente perigosa. O ambiente, nós todos vivemos um ambiente perigoso. Né? Nós estamos no Ocidente, né? Então as pessoas não sabem se comportar no Ocidente, ninguém te respeita, né? E aí as pessoas, né? Aqui no Templo de São Paulo não acontece isso, tal, mas as pessoas às vezes as mulheres vão no templo com mini saia, com decote exagerado, né? Então provocar um sannyasi, provocar um celibatário, né? As pessoas não têm muita noção, é um ambiente realmente complicado, o Ocidente é um ambiente complicado, mas se a gente for forte, a gente pula qualquer obstáculo. Voltando no caso da musculatura, você pega um atleta, né, atleta de atletismo, não é pleonasmo, porque o atleta pode ser de qualquer esporte, né, mas um atleta que faz atletismo. E aí ele tem lá a barreira, o obstáculo, né, tem algumas provas, 3.000 metros com obstáculo. Ele corre, depois ele tem que saltar um obstáculo bem grande, né? E se ele não estiver preparado, a musculatura forte, ele não vai saltar. Ou ele vai saltar e vai tropeçar, vai cair. Né? E a gente é a mesma coisa. Só que a nossa musculatura qual é? Harinama Sankirtan, cantar o Santo Nome congregacionalmente, pregar, escutar sobre Deus. Essa é a nossa musculação. É isso que vai deixar nós fortes, né? É o Kirtan, é o Sadhu Sangha, a associação com devotos. Ah, mas eu moro longe, a pessoa pode falar, né? E várias pessoas falam isso para mim. Mas o Ishan Krishna Prabhu está todo dia aí na live. E ele mora lá no Mato Grosso do Sul. Né? Por que ele veio no templo na semana que ele tinha de folga? Ele tinha uma semana de folga, ele saiu de lá 14 horas de viagem para chegar, 14 horas para voltar. Praticamente ele perdeu um dia porque chega cansado, né? Ele perdeu 2 dias, ele tinha 7 dias de folga. Ele perdeu 2 dias de folga, não é que ele perdeu, ele ganhou, né? Mas enfim, ele ficou 2 dias praticamente para se recuperar da viagem, viajando. Aí ele chegou aqui, ficou aqui 5 dias servindo. Ficou 5 dias servindo. Por que ele tem essa vontade? É a segunda vez que ele veio esse ano para cá. Ele veio em abril e veio agora. Tem acho que 2 ou 3 semanas que ele estava aqui, né? Foi no feriado em 12 de outubro, né? Não tem, tem 2 semanas, vai, que ele estava aí, né? Então, por que ele veio? Porque ele participa ele faz Sadhu Sangha todo dia. Ah, mas é online. Não importa que é online, ele está escutando, ele está vendo, ele está cantando junto.
Né? E aí Silat Maharaj também falou, você vai fazer o Parikram em Govardhana, mas eu não vou para Govardhana, mas faça em pensamento. Eu não vou fazer o Parikram lá em Navadvipa, faça em pensamento, coloca a foto de Navadvipa e pensa que você está lá fazendo Parikram. Né? Então, ele canta junto e aí a gente percebe isso. Né? Por que a gente percebe? Quando ele veio aqui as 2 vezes, ele sabe as canções. Porque ele treina todo dia. Né? Então, é muito fácil ver quem está fazendo a prática e quem não está. Né? Mas é importante isso, para sermos fortes, tem que fazer a prática. Tem que seguir o Guru. Silat Maharaj, nós lemos há uns 2, 3 dias atrás, ele falando que se você pode ter a foto do seu Guru em casa, você pode oferecer água, oferece incenso, oferece uma flor, oferece a comida, mas se você não segue o que o Guru fala, não tem muito benefício. Tem que seguir o que o Guru fala. É claro que eu não consigo seguir tudo, você não consegue, praticamente ninguém consegue seguir tudo que o Guru fala. Aquele que segue tudo que o Guru fala é um discípulo. Esse é um discípulo, esse é realmente um devoto. Nós não somos ainda, não estamos nesse estágio, mas vamos fazer o máximo possível. Nós temos que fazer o máximo, porque ou você está fazendo o máximo, ou você está brincando de ser devoto. Eu acho que ninguém que entrou recebeu iniciação, né, desgastou o Guru, porque quando você se inicia com o Guru tem um desgaste físico. Ele pega a parte do karma seu. Né? E aí Silat Maharaj falou, quando o Gurudeva Srila Govinda Maharaj iniciava muitas pessoas, no outro dia ele estava doente. No outro dia ele ficava mal. Porque você carrega uma parte. E você vai receber iniciação só para usar cantimala, o colazinho, para falar, eu sou hindu, eu tenho uma japamala, eu tenho um nome espiritual, aí você coloca no Facebook lá o nome espiritual, porque é moda hoje, né? Não é moda, mas é um status, né? Eu sou hindu. Para quê? Isso para prejudicar o Guru, a saúde do Guru? Não, a gente tem que fazer da forma correta. A gente tem que fazer da forma correta. Se você recebe iniciação e você não segue o Guru, você está prejudicando não só o Guru, mas a missão. Srila Govinda Maharaj falou, se tem uma pessoa, um devoto, que não canta japamala todo dia, ele perturba o templo. Mesmo que ele faça qualquer serviço, todo serviço é importante, né? Mas nós compreendemos assim, limpar o banheiro não é tão importante. É importante sim, claro que é. Mas a pessoa pode limpar o banheiro, ela pode limpar o Nati Mandir, né, que é o local que a gente está agora aqui, ou ela faz a guirlanda, ou ela é pujari, ou ela é cozinheira, ou enfim, qualquer serviço, pregador, qualquer serviço no templo, se a pessoa não cantar a japamala, ela perturba o templo. Então você perturba o Guru na hora da iniciação, porque ele vai abalar a saúde dele. E aí você também perturba o templo, porque você não canta a japamala. Né? Então para quê? É brincar de devoção? Silat Maharaj fala, seja sério. Tem uma aula dele falando, seja sério. Nós temos que, a vida devocional não é uma brincadeira. Quem quer seguir, tem que seguir. Se não, continue. Para que você vai perder tempo na concepção de quem gosta de desfrutar dos sentidos? É perda de tempo você vir ao templo e tal, né? Se você realmente não quer, continue desfrutando. Ninguém está obrigando você a parar de desfrutar. Mas você vai ficar vida após vida, reencarnando e reencarnando e reencarnando e reencarnando, como animal, como planta, como ser humano, no mundo celestial, no mundo infernal, voltando como ser humano, como planta, como ácaro, como bactéria, como vírus, e sofrendo, nascendo, crescendo, envelhecendo, ficando doente e morrendo. Essa é a lei do mundo material. É isso que você quer? Tudo bem, continua. Mas os gurus estão falando, tem algo a mais. Tem a quinta essência. O que é a quinta essência? Outro dia me mandaram um artigo de uma pessoa que, enfim, segue outra linhagem de yoga, né? Não é a Bhakti Yoga, falando da quinta essência. E falou besteira, né? Por quê? Porque a escritura não fala isso. As 4 essências do ser humano quais são? O Dharma, a religião, é o Dharma da pessoa, é a primeira essência. Quando diz religião, também diz
não só o Dharma quer dizer religião, mas tem o Dharma social, você é um kshatriya, você é um espírito de família. Então essa é a primeira essência do ser humano, né? A segunda essência é artha. Artha quer dizer riqueza. O ser humano quer riqueza. O ser humano quer bens materiais. Todo mundo quer, mas tenta falar que não quer porque quer. Você vê uma roupa bonita, você vai querer. Você vê algo bonito, ou você quer viajar, ou você quer comer a comida que você gosta, enfim, todo mundo quer algo material, né? Então, artha, riqueza. A terceira coisa é a liberação do mundo material, moksha. É a essência, todo mundo quer isso, o ser humano quer liberação, sair do mundo material, do sofrimento, porque o mundo material é o mundo do sofrimento. Não é só patada louca que é sofrimento, a terra também é, né? E a última essência, e a última coisa que o ser humano quer, qual que é? Desfrute dos sentidos. Do paladar, da audição, da visão, do tato e do olfato. E qual é a quinta essência? Servir Deus. Essa é a quinta essência da vida, servir Deus. Um devoto, quando ele se inicia, ele tem que querer isso. Srila Maharaj falou, né? Gurudeva, Srila Govinda Maharaj falou para ele, inicie qualquer um que queira seguir os princípios, enfim, quer evolução espiritual e quer cantar o santo nome. Inicie qualquer um que queira evolução espiritual e queira cantar os santos nomes. Não é necessário você saber quem é o Panchatattva, quem são os gurus, aqui o nome de cada um, no dia da iniciação, claro. Mas é necessário sim, depois de 30 anos de missão, você não sabe o nome dos gurus que estão no altar. Qual tem empenho em querer a devoção? Não estou falando a vida de cada um, estou falando o nome deles. Né? Srila Charvaraj tem uma aula falando, tem devoto que não sabe o nome completo do seu guru. Como isso é possível? Ele deu aula falando isso. Como isso é possível? Você não sabe o nome da pessoa mais importante da sua vida. Você sabe o nome do amigo, você sabe o nome do teu chefe, você sabe o nome daquele que almoça com você lá no trabalho, você sabe o nome de praticamente todo mundo que você conhece. E do seu guru você não sabe. É mais importante saber o nome do guru do que da mãe. Todo mundo sabe o nome da mãe completo, né? Eu creio que sim, só uma pessoa que tem alguns distúrbios, né? A pessoa tem um distúrbio, ela não sabe, mas acho que todo mundo o nome da mãe pelo menos sabe, né? Aí, você não sabe o nome do guru, que é a pessoa mais importante. A tua mãe não é a pessoa mais importante. O teu pai, por quê? Ele deu para você o corpo. O teu pai e tua mãe, eles querem o seu bem material. Aí que entra a causa, a grande diferença. Ah, mas ele não está preocupado com o meu dinheiro. Não, mas ele está preocupado com o teu corpo. O teu corpo é um bem material. Então, quando você sai de casa, né? Até quando a pessoa já é idosa, às vezes, o pai fala, leva a blusa que está frio. Você levou o guarda-chuva, vai chover. Eu vi aqui eu vi no celular que vai chover à tarde. Ele está preocupado com o teu corpo. A mãe também, você comeu hoje? Ah, filho, filha, você está com febre, vai no médico. Né? Aí até ela que leva no médico às vezes e tal, né? Mas qual a mãe que chega e fala, você cantou a japamala hoje? Você vai comer boga? Você não vai oferecer comida para Deus hoje? Qual a mãe que faz isso? Então o guru, ele faz isso. O guru é a pessoa mais importante na nossa vida, o guru genuíno. Ele está preocupado com a nossa alma, e nós somos a alma. Então, como que você não sabe o nome do guru completo? É uma questão de prioridade. Você sabe até quanto que está a pesquisa da eleição. Dia a dia você atualiza no teu HD, no teu cérebro. Hoje aumentou 1%. Hoje abaixou 1%. Você sabe até isso. O foco está errado. O foco é errado. O foco não é saber quem está na frente, quem vai ganhar a eleição. Isso não tem nada a ver. Isso não interessa para nós alma. Isso não interessa nada para a gente. Em vez de ficar colocando frases e vendo o defeito dos outros, porque os gurus falam, não seja mosca, não veja o defeito de ninguém. As pessoas ficam olhando o defeito do político, do outro, mas ela tem que olhar o dela. Não do outro. Ah, mas ele vai me governar. Isso daí é sua ilusão. Só vai acontecer o que Krishna quer. Pode entrar quem for lá. Não vai acontecer nada que Krishna não queira. E o que Krishna quer? Krishna quer que nós
possamos cumprir o nosso karma. Nós vamos cumprir o nosso karma, independente de quem entra ou não, é o nosso karma. Se ele baixar o teu salário, é o teu karma. Se ele tirar um benefício que você tem, é o teu karma. Se ele aumentar o teu salário com alguma medida, é o teu karma. Mas a concepção errada, a concepção materialista, mundana, e Srila Maharaj fala, a concepção mundana é a concepção animal. A concepção material é a concepção animal. Então, tudo está direcionado, tudo, quem direciona, quem orienta tudo é Deus. Ele é autocrata. Se vai entrar o socialismo ou vai entrar o capitalismo, é Deus que controla isso. De acordo com cada país, o karma coletivo. Nós temos que compreender isso. As pessoas ficam brigando, as pessoas ficam fazendo Vaishnava parada. Eu conversei com um conhecido meu, que é de outra missão, ele falou que dentro do templo, um fica ofendendo o outro dentro do templo. Vaishnava parada. A pessoa faz a coisa pior que tem na vida dela, ofender o outro devoto, por causa de política. Veja só a que ponto chegou o Maia. Né? Então, o que é isso? Uma pessoa frágil. A gente está falando de fragilidade. É uma pessoa frágil, ela está frágil. Com certeza, esses que estão discutindo sobre isso no Facebook, ou no Instagram, ou no templo mesmo, são pessoas frágeis, que não praticam corretamente. Então, o foco dela está em outra coisa, né? Não está no que o Guru fala. Se você discutir sobre algo devocional, você fala, não, eu entendi isso que o Guru falou. Aí o outro fala, não, eu entendi aquilo. Aí tudo bem. Mas ficar discutindo por algo material temporário, né? Isso daí é realmente a falta de compreensão, a pessoa estar muito fraca devocionalmente. Tem alguma pergunta, comentário, Shuna? Não. Quem está falando isso? Os gurus, não sou eu que estou falando isso. Tem pessoas que às vezes não gostam, né? Ele falou tal coisa, a gente tem que como é que é? Tipo, mas mesmo assim, independente de ser ou voltar de Krishna, a gente tem que se ligar politicamente no que está acontecendo no país, porque tem que se ligar, porque é a nossa vida, tem muito isso, né? Desculpa. Isso daí isso daí não tem nada senão desculpa. Se lá Maharaj fala, quando você dá uma desculpa de algo errado que você está fazendo, né, você está enganando a si mesmo. Então a pessoa ela sabe que está errada, porque ela escuta sempre o Guru falar, não faça fofoca, não olhe o defeito dos outros, né? Srila Maharaj fala, nós não viemos nesse corpo humano para olhar o esgoto de ninguém. Né? Nós vivemos para pôr o dedo no... Porque quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para você. Né? Os gurus sempre falam isso. Mas aí a pessoa fala, não, mas ele fez tal coisa. Então, mas Srila Maharaj também falou isso, que é extremamente importante. Né? Quando você fala o defeito do outro, você está fazendo pior do que ele que fez errado. Veja só como isso é prejudicial. Quando você vê o defeito de alguém e fala isso, você vai cumprir um karma pior do que o outro que fez. Então, se todo mundo se conscientizasse disso, primeiro tem que ler o que o Guru fala, senão você nunca vai saber. E depois seguir o que o Guru... Se você seguisse o que o Guru fala, você nunca falaria de ninguém. Porque tudo está vindo para você. Então, é uma desculpa, como diz a Shunanda aqui, a pessoa alegar, mas eu tenho que me inteirar. Eu tenho que me inteirar do mundo material. Você tem que se inteirar, depende do seu ponto de vista. Você quer conversar Prajalpa com alguém, falar assuntos mundanos, aí realmente, porque senão você fica isolado. Se você vai numa rodinha, sei lá, do trabalho, ou em qualquer lugar, mesmo aqui no templo, né? Aí a pessoa começa a falar assuntos que estão na atualidade, de política, do que for, de esporte, você não lê nada, você não viu nada, né? Você fica meio isolado, mas isso é ótimo, né? Porque você não está cometendo prajalpa, nem está falando, nem está escutando.
Então, depende do que a pessoa quer. Se você quer devoção, você tem que seguir o guru. Se você não quer devoção, siga a sua mente. Porque a mente está sempre errada. O que você pensa está errado. Se você chegar e falar assim, eu acho isso, você já está errado. Não importa o argumento que você vai dar. Eu acho que está errado. Nós não temos que achar nada. Nós temos que seguir eles, os gurus genuínos. Nós recebemos a iniciação para seguir o guru. Não é seguir o psicólogo, não é seguir o pai, a mãe, o marido, a mulher, o filho, nem sua mente. Você tem que seguir o guru. Só tem uma pessoa para instruir, o guru. Só existe um médico para a alma, o guru genuíno. Então, isso é importante. Se você quer devoção, você tem que fazer isso. Mas, na verdade, nós não queremos, né? A verdade é que todo mundo quer continuar desfrutando, todos nós queremos continuar desfrutando, todo mundo gosta da sua vida. Por que todo mundo tem medo de morrer? Porque gosta da vida atual. Né? A não ser aquele que se mata, mas esse daí então está numa situação extremamente desfavorável, né? Mas aquele que está vivendo ainda aqui, ele gosta da vida devocional, não. Ele gosta da vida material. Poucos gostam da vida devocional. Pouquíssimas almas estão dedicadas à devoção. Por quê? Porque o mundo material é tentador. Maia, ainda mais agora, estamos em 2022. Nossa, eu me perdi agora. Estamos em 2022, né? E Maia, você tem opções o dia inteiro para Maia te iludir. O dia inteiro hoje, quando a gente era mais novo, né? Há 30 anos, 40 anos atrás, não existia tanta distração. Tinha TV fechada, né? Tinha TV fechada, pouquíssimos jogos, não tinha celular, pelo menos aqui no Brasil, não tinha celular, não tinha nem computador há 40 anos atrás. Somente empresas gigantes tinham computadores. Hoje, Maia, ela dá tudo para você desfrutar. Então a gente tem que estar firme e forte, né? Então a aula hoje, basicamente, é isso, estar firme e forte na devoção para não cair. Né? Porque Maia está aí o tempo todo cutucando nós, né? Mas é isso, vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário, e vamos cantar a canção. Por enquanto não. Não temos nenhuma pergunta, nenhum comentário. Vamos cantar então Sri Radhika estava, nós estamos no mês de Kartik, a orientação do Guru é aumentarmos o número de canções. Então vamos cantar Sri Radhika estava, está no finalzinho do livro, Shunanda, é a penúltima canção, do livrinho pequeno. Quem tem o livro de Kirtan amarelo está na 225. Mas o livrinho pequeno é a penúltima canção. É uma canção curtinha, fácil de cantar. Radhe Jaya Jaya Madhava Doite, 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 Gokula Taruni Mandala Mahite, Gokula Taruni Mandala Mahite, Radhe Jaya Jaya Madhava Doite, Radhe Jaya Jaya Madhava Doite, Damodara Roti Vardhana Deshe, Damodara Roti Vardhana Deshe, Hari Sutta Vrinda Viti Hari Sutta Vrinda Viti Radhe Jaya Jaya Madhava Doite, Radhe Jaya Jaya Madhava Doite, Jabanudari Navashashileke, Jabanudari Navashashileke, Lalita Sati Gunaramita Vishati, Lalita Sati Gunaramita Vishati, Radhe
Radhe Jaya Jaya Madhava Dorite Korunam Kormoi Koruna Borite Korunam Kormoi Koruna Borite Sanata Sanata Vanita Charite Sanata Sanata Vanita Charite Radhe Jaya Jaya Madhava Dorite Radhe Jaya Jaya Madhava Dorite Jaya Radhe 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 Radhe Jaya Jaya Madhava Dorite Radhe Jaya Jaya Madhava Dorite. Vamos cantar agora Nama Sankirtan Hari Harai. A Shunanda, se quiser, vai cantar. Eu canto. Só uma pergunta, essa música que a gente cantou agora, canção, desculpa, essa volta do Radhe Jaya Jaya Madhava Dorite é também repetição, tipo assim, você canta e eu repeto? Ou canta os dois juntos? Canta e repete. Canta e repete. As canções nunca cantam os dois juntos. Somente a da praçada e o Vanda. O Vanda é na oração, né? A da praçada cantamos direto, mas toda canção canta e repete. É que o Vandeguru Shri Sharanaravinda, que repete toda a música, quer dizer, que ela vai embaixo de todo, aí você canta junto, né? Você não repete. Você canta uma vez, quem está puxando canta uma vez, depois quem está repetindo repete duas. Canta uma vez, e só a última frase no final canta duas vezes e repete duas vezes. Tá. Sempre repete, nunca canta junto. Tá. Né? Nunca canta junto. Então a Shunanda vai cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Srimad-Sudana. Gopala Govindara Srimad-Sudana. Girigari Gopinata Madana Mohana. Girigari Gopinata Madana Mohana. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda. Gadadara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shri Shiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Shri Shiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Ishai Gosai Kori Charana Vandana. Ishai Gosai Kori Charana Vandana. Jahavate Vignana Zavishta Purana. Jahavate Vignana Zavishta Purana. Ishai Gosai Jaramuitara Dasa. Ishai Gosai Jaramuitara Dasa. Dasa Bara Padarenu Mura Pachagasa. Dasa Bara Padarenu Mura Pachagasa. Dandera Charana Sedi Bhakta Samivasa. Dandera Charana Sedi Bhakta Samivasa. Janami Janami Murai Adivasa. Janami Janami Murai Adivasa. Ishai Gosai Jabe Braje Kulavasa. Ishai Gosai Jabe Braje Kulavasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Anande Guru Hari Bhaja Vrindavana. Anande Guru Hari Bhaja Vrindavana. Shri Guru Vaishnava Pade Madhyayamana. Shri Guru Vaishnava Pade Madhyayamana. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Hari Nama Sankirtana Kori Narota
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gaura Hari, Jaya Satinandana, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Jaya Satinandana, Gaura Hari, Jaya Satinandana, Gaura Hari, Joya Nita, Joya Gaura, Joya Nita, Joya Gaura, Goya Nitai, Goya Gora, Goya Nitai, Goya Gora, Nita Gaura, Hari Bo, Hari Bo, Nita Gaura, Hari Bo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Haribo. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Vamos ver quem participou conosco hoje. Nós dois. Hã? Nós dois? Presencialmente tem a Fernanda aqui. E você? Todos estão vendo. Temos aqui também o Vraja Raja Prabhu assistindo conosco hoje. A Marine Devidassi lá de Araraquara. Oba. O Ishan Krishna Prabhu lá do Mato Grosso do Sul. Mala Vijadi aqui, Govinto. Eu não sei de onde ela é, mas ela não é do Brasil. A amada Govinto Devidassi. Judson Rocha. Deve ser do Brasil, né? E Arjuna Krishna Prabhu da Venezuela, mas ele mora agora na Costa Rica. Então agradeço a presença de todos. Se tiver mais alguém aqui que não quis se identificar, quando eu desligo, somente quando desligo eu consigo ver aqui quem não se identificou, né? Que está ainda assistindo. Então agradeço a todos, não tem problema que não queira se identificar. Dandavat Pranam até a noite, às 19 horas do programa da noite, e vamos continuar a leitura aqui de Silat